Foi. Bebeto, para mim é um prazer estar aqui na sua casa, participando desse bate-papo, certo? E você é um camarada muito influente aí, tem muitos amigos, muita gente gosta de você. E eu estou hoje aqui fazendo essa visita para que a gente troque uma ideia, né, das tuas histórias, a minha, de todos nós. Essas coisas têm que ficar gravadas, né, para que as próximas gerações, essa garotada que está surgindo, elas saberem de assuntos que provavelmente ficarão ocultados, né? Mestre, aproveitando você, eu gostaria que o senhor falasse dos 3 primeiros alunos que o mestre Leopoldina, assim, então, na época, era reconhecido como mestre. Quem foram os 3 primeiros alunos dele? Eu conheci a minha vida na capoeira, para resumir, eu era vizinho do mestre Djalma Bandeira no conjunto de APC de Olaria. Eu morava a cerca de uns 30 metros da casa dele, né? E do espaço cultural dele também, que ficava ali no salão, no centro social do IAPC, na pracinha. Aí todo domingo eu escutava aquele barulho, que só tocava aos domingos, por volta de 11 horas da manhã. Um dia eu escapuli de casa, né, que era preso dentro de casa, 8 anos de idade, e fui lá dentro, acompanhando de onde vinha o som, vinha lá do centro social. E chegando lá, eu já vi uma multidão lá na porta, no corredor de entrada, e eu fui me embrenhando no meio lá dos adultos. Quando eu cheguei no centro da roda, eu tomei um susto, né? Eu vi uma coisa impressionante, que era o Djalma Bandeira jogando com o Arthur Emídio, uma velocidade tão grande, né? Que ainda pensei comigo, né? Pô, se eu entro ali, eu acho que eu morro na hora, né? Aí que eu fui saber o que era capoeira, que até então eu não sabia o que era capoeira. Mestre, já aproveitando, já, você já falou do Djalma Bandeira, antes que eu me fuja, na época, eles tinham alguns alunos que tinham uma certa representatividade, inclusive o Benegal. O senhor conviveu com o Benegal? Convivi, eles eram mais velhos do que eu, mas eu convivi com eles. Eu convivi, aliás, com toda a primeira turma toda do Djalma Bandeira, era Gelme, Benegal, Valdir Palavrão, Walter Girafa, entendeu? Eu convivi, mestre Nilson, que aprendeu a tocar berimbau com o mestre Paraná lá mesmo, entendeu? Eu convivi com essa galera toda da Então, época. o senhor passa a ser, então, a segunda levada de aluno do saudoso Djalma Bandeira, é isso? Eu praticamente sou do segundo escalão dele, Sim. mas porque o primeiro escalão dele, segundo a própria documentação, tem lá assinada pelo Djalma, ele fundou o grupo dele lá, que chamava Academia na época, em 1955, entendeu? E esse pessoal é dessa época, que faziam também negócio de judô, outras lutas, também de Então, outros. a ligação das outras artes marciais com a capoeira sempre teve uma ligação muito forte. Inclusive, até ele utilizava muito, inclusive tem uma revista aqui, o tal chamado pau português. O Djalma, ele era uma pessoa que tinha uma cultura muito grande em relação a lutas. Ele fazia essa briga de pau português, ele fazia esgrima, ele fazia aquelas espadas de samurai, ele fazia tanta esporte, kung fu, entendeu? Então ele fazia várias artes marciais e foi instrutor do Gracie, né? Que foi lá, inclusive, que ele conheceu o Arthur Emídio, né? No início da década de 50, e o Djalma, nessa época, era instrutor dos Gracie, era faixa roxa. O senhor conheceu o Vilela? Conhecia, estava sempre lá, era um rapaz robusto, né? Andava de terninho, né? Era instrutor também do Djalma Bandeira. E tinha lá o outro também, que era tipo um empresário do, do Djalma, que arrumava muitos eventos para ele, Sim, né? Fugiu até a memória agora, e foi até ele que fez o 64 lá, o Berimbau de Prata. sim. Não, Vilela não, o 63. outro. 63, lá na Praça do Rato. No Lago da Segunda-feira, diz que é o Praça do Lago. Não, uns diz que é 63, outros É, 64. segundo acho que foi lá em cima, no Santa Teresa, na Praça do Lago do Rato. Eles armaram ali um coreto E, que tinha, que a tipo. Bonfim, inclusive, até que foi, ganhou através do É, Cacalo e do Bonfim, e o segundo lugar ficou Paulo Gomes com o Celso representando o Arthur Emídio. é. Eu não me lembro quem ficou em segundo lugar. O primeiro lugar foi a Bonfim, né?
E eu participei lá na época também, junto com o Leopoldina, com o grupo Uhum. Leopoldina. Certo. Que na época o grupo do Leopoldina se chamava República dos Palmares. Tinha gravado no peito, bordado, entendeu? A camisa branca bordada em preto, República dos Palmares. Nós disputamos lá o berimbau de prata, né? Participamos do evento, né? Uhum. Foi um evento que glorioso. Agora o senhor pode voltar um pouco na história, falar da questão que o senhor tinha iniciado, os primeiros alunos do Leopoldina. Quem foram? O senhor? É, aí resumindo daí do Djalma, paralelamente isso na mesma época, eu com meu irmão Walter Hugo Pepe, né? E o amigo de infância Luiz Garcia Filho Pelé, nós fomos praticar outros esportes lá de luta na Academia Guanabara com o professor José Vinagre. E chegamos um belo domingo lá, um certo domingo, a gente conversando com o professor Vinagre, aí entrou um senhor preto, né, com a boina preta também na cabeça, e veio vindo, aí o professor Vinagre chegou para nós e falou assim, sabe o que é esse aqui? Esse aqui é Leopoldina. Vocês não gostam de capoeira? Ele sabe capoeira. Mas nós ficamos impressionados com a aparência dele, aquele jeito diferente que Bem chamou característico, né? Chapéu de característica coco, assim chapéu de impressionante, que chamou a coco. atenção de alguma coisa, Sim. né? Assim, do estilo da capoeira que pudesse ser alguma coisa diferente, Sim. né? E que realmente foi, né? Na realidade, mestre, cortando o senhor e complementando, o estilo que o Leopoldina apresentava estava muito ligado ao estilo da Malta. O estilo Isso. mais característico da Malta, ligado à pernada, que chamam de tiririca também. Era um estilo bem próprio, bem linear. Era uma capoeira bem linear, diferenciado da capoeira do Arthur Emílio, diferenciada da capoeira da Bonfim. Concorda comigo, mestre? Isso. Mas só para anteceder, pouca coisa só, é o seguinte, fomos apresentados, aí eu insisti para ele me ensinar, ele disse que não podia me ensinar, que ele ainda era aluno, treinava com o Arthur Emílio, né? E recém, porque mataram o mestre dele na cadeia, Quinzinho marginal. 15 Marginal, em 52. Aí eu vou falar do Quinzinho. Então, o que, que acontece? Aí, de tanto insistir, passamos a treinar com o Leopoldino, ele tanto perturbar, então eu venho aqui domingo, 10 horas da manhã, e começamos a treinar embaixo de uma amendoeira, que era o chão de terra batida, o único lugar disponível. Então, eu, meu irmão e o Pelé fomos os 3 primeiros alunos dele. Agora, aqui, o que acontece? O Leopoldina, ele a vida inteira ele foi menino de rua, morava no Morro de São Carlos, foi criado por 2 tias lá, batia, maltratava, deixava sem comer, e ele acabou ganhando as ruas, passando fome, foi vender bala, doces, e foi parar lá na Central do Brasil, que era próximo de São Carlos, né? Morro da Providência, propriamente. Isso. E lá passou a vender bala no trem, aquelas coisas todas daquela época, né? Que ainda hoje ainda se pratica muito isso, né? E, então, o que acontece? Ele, em 1951, ele conheceu o Quinzinho, que era chefe de quadrilha de bandidos da área. No Morro da Providência. Do Morro da Providência e de toda a área do centro da cidade. Sim. Ali. Né? Porque ele era o bandido mais procurado pela polícia. E, então, o Leopoldina, para não ter um atrito com ele, porque também já tinha se envolvido também por lado errado também, se envolveu por lado errado também, e... Ou seja, ele fez parte do bando do Quinzinho Marginal, do Quinzinho Marginal. Provavelmente deve ter feito parte. Não, ele fez parte e fizeram coisas erradas juntos. Só que acontece o seguinte, o Leopoldina teve uma época que ele veio se internar aqui no SAM, aqui onde a FAETEC hoje. Funabem, antiga Funabem, né? Saiu dali, porque ele ainda era menor de idade, ele tinha 17 anos nessa época. Saiu dali, ele voltou para a Central, porque não tinha o que fazer, para onde ir. Falou, não, vou voltar a vender bala. Né? E gostou de estar lá no SAM, fez esporte, muita coisa lá, ele era querido lá também,
mas chegou a hora de se retirar, teve que ir embora. Voltou para a Central, ele cansou daquela vida de vender bala, né? Que não trabalhava tanto e nunca ganhava nada também. Era ilusão. Então passou a fazer a mesma coisa que o Quinzinho. Montou uma quadrilha de pivetes lá, que dividiam É entre aqui na eles. Bahia, mas na Bahia chama de capitães de areia. Capitães de areia na Bahia que roubavam. É influenciado mais pelo Caiçara. Caiçara fazia isso, botava os garotos para roubar. Então, certamente, aqui no Rio ele seria o capitão de areia, chefe do capitão de areia. É, porque as histórias, elas não se criam, elas se copiam em Sim, relação a tudo, né? Tudo que a gente vê na vida é copiado, sim. né? E principalmente agora a televisão ensina como roubar, como fazer tudo, porque divulga tudo que os bandidos fazem, que a polícia faz, como vão encontrar um ou outro. Acabou que não tem mais sigilo de nada, né? Então, o que acontece? O Leopoldina passou a ter o bando dele, certo? Que dividiam com ele os lucros. E aí adorou aquela vida, né? Frequentava os prostíbulos lá na Presidente Vargas, né? Que tinha aquele nome lá da... Como é que tem aquele A nome lá? zona, a A zona, zona, né? Que tinha um nome lá. é, Vila, Pinheirão, é como é a Vila Vila Mimosa, Mimosa Vila hoje. Mimosa. Hoje é Mimosa, ontem tinha É. outro nome. Baixo Meretriz, era chamado de Baixo. Era a zona lá que tinha lá na área da central ali, né? Da Presidente Vargas, onde é o Piranhão hoje, Isso. né? Da prefeitura. Aí que Ali, aproveitando o cisma, ali chamava-se a Casa das Polacas, que eram as é, europeias que chegavam tinha lá. tantos nomes ali, teve muitas histórias dali também, né? Sim. Que, até lendas que a gente não pode endossar lendas. Eu vou aproveitar o ensejo para falar para o senhor. Eu tive a oportunidade de ter visto o filme do Gonzaguinha. A mãe dele chamava-se Odaléia, era cria do Bom de São Carlos, e era back vogue nas luzes carioca. E o Luiz Gonzaga, ele era estéril, não podia ter filho. Ele batia muito nela, porque ela também chegou a fazer viração lá na Vila Olímpia. Era uma cabocla muito bonita, morreu jovem, com tuberculose. E aí o Gonzagão adotou o Gonzaguinha como filho. Mas ele não tinha filho nenhum. E aí começa a história do Gonzaguinha, que ele fez até uma música para a mãe dele. Linda essa música. Depois eu passo para o senhor em áudio, para o senhor ter Ah, ideia. Mas ela chegou a fazer vida ali no prostíbulo também. Chamava-se Odaléia o nome dela. entendi. É, interessante. Aí o que acontece? Aí o Leopoldina passou a ter a quadrilhazinha dele de pivete. Mas em 51, ele conheceu, por acaso, de repente, o Quinzinho Marginal. Né? Ele dele era Quinzinho Marginal. E o Leopoldina falava para mim que teve que fazer aquele jogo de compadre, de amizade, né? E fazer uma boa política com ele, porque o Quinzinho era mais velho que ele, tipo 7, 8 anos de idade, e era super perigoso, perigosíssimo. E o Leopoldina, com medo de o Quinzinho matar ele, porque estava invadindo a praia dele, né? O negócio dele, aí teve que se associar ao Quinzinho, entendeu? Aí ele abandonou, a quadrilha dele se juntou ao Quinzinho. Aí passaram a caminhar junto, né, nessa vida errada. Ô, mestre, vou aproveitar esse gancho, como eu sou pesquisador, historiador. O Quinzinho Marginal aprendeu capoeira com um cara chamado Zé Moleque, que vem a ser irmão do Wagner Sete Coroa, que vem a ser parente do mestre Derli. Ali você tem a divisória do morro, começa lá embaixo na Leopoldina, que era chamado o Morro do Pinto. Depois você tem o Morro da Providência, depois você tem o Morro do Livramento e depois você tem o Morro da Conceição, que é lá na coisa. Então, esse Zé Moleque, que era o Zé Carlos, o nome dele, também foi o cara que ensinou a capoeira ao Oswaldo Nunes, que era puxador do Bafo da Onça. Então, eu estou fazendo a narrativa de fato porque eu tive a oportunidade de ter entrevistado aqui, onde o senhor se encontra, o mestre Derli, e aonde foi contada essa história o mestre André Lacer, a toda a trajetória do Quinzinho Marginal. Então, certamente, o Zé Moleque deveria ser bandido também, porque o irmão dele, Wagner Sete Coroa,
nasceu ali no Barro, na ladeira do Barroso, chamado Barrozinho. Por que Wagner Sete Coroas? Porque ele violou a sepultura, né, e era perseguido pela polícia, mas ensinou as prostitutas, ensinou, inclusive, o senhor teve a oportunidade de ver o jornal Madame Satã, né, para se defender na zona portuária. Mas dando continuidade, eu só queria acrescentar essa questão do Quinzinho Marginal. Olha só. Eu comecei a aprender capoeira com Leopoldina por volta de 8 anos de idade. Né? Ele. Só que é o seguinte, nessa época o Leopoldina já tinha por volta dos 23 anos de idade. Mais ou menos por aí a minha convivência com o Leopoldina. Mas o que eu fiquei sabendo, através dele, que o mestre dele, o Quinzinho Marginal, ele veio de Carangola, Minas Gerais, na década de 40, com a família e se instalaram no Morro da Providência. Certo? E chegando lá, o Quinzinho virou para a banda podre, né? E agora, é uma das coisas interessantes, dos fatos interessantes, porque dizem que a origem da capoeira do Rio de Janeiro é baiana, nada a ver com a Bahia, porque é tudo de bom. Já tínhamos aqui, mestre, já tínhamos a Tiririca, nós tínhamos já em 1920, nós já tínhamos esse legado, tá, do Quinzinho Marginal, nós já tínhamos inúmeros capoeiristas. A capoeira baiana ela surge no Rio de Janeiro a partir dos anos 50. E em 1930, nós já tínhamos o pessoal do Senhorzinho, que era um outro tipo de capoeira, que era a capoeira luta. Mas, anterior a isso, a capoeira, que era dos morros, da favela, poucas pessoas sabem, mas o Dominguinho do Estácio foi criado pela família do Wagner Sete Coroas, que também foi pernadeiro, que usava muito naquela época, chamado pernada carioca. O senhor certamente deve ter participado de alguma pernada nesse período. O Leopoldina também, na Mangueira, na Festa da Penha. Era uma capoeira bem estilosa, com as suas características próprias. Os baianos só começam a surgir no Rio de Janeiro nos anos 50. Então, as características da capoeira do Rio de Janeiro ela tem sua identidade própria. Não é baiana. Muito embora eles fizeram um legado muito grande. Mas ela já tinha suas características. O senhor concorda comigo? É verdade, a história capoeira do Rio de Janeiro, ela vem até antes do Império, muito para trás. Mas hoje em dia é difícil, eu não gosto nem de me meter nesse assunto, porque você sabe que existem muitos fatos verdadeiros, mas que não tem registro, não tem provas, e hoje em dia eles entrou na moda dizer que tudo tem que ter registro, tem que ter prova. Né? Como é que você vai querer, de uma época dessa primitiva, tu querer provas, assinaturas e tantas coisas que tem que ficar como lendas? Ou você acredita ou não acredita, certo? Eu não vou te fazer de uma pessoa que me conte uma história, porque eu também não tenho o direito de discordar, porque eu não sei se é verdade. Certo? Então, a nossa inteligência e a nossa educação é escutar tudo que tem para nos contar. Certo? Agora, avalie você por conta própria dentro do seu cérebro se você acha que é verdade ou mentira. Mas Fato, isso é fato. quem sou eu para contradizer? Né? Desde a época do Império, por acaso eu estava lá? Não. Então, eu não falo sobre isso. O que eu falo é o seguinte, que a história da capoeira não pode dizer nem que veio daqui, dali ou de acolá, porque ninguém sabe qual o dia que ela nasceu, aonde, através de quem, ninguém sabe. É uma incógnita. Tudo aquilo que não pode ser provado. Mestre, dentro das minhas fontes de pesquisa, e o caso de Eugênio eu tenho como referência, a capoeira, para mim, ela é urbana, ela cresce nos grandes centros urbanos. Aí já a outra vertente diz que ela vem das senzalas, mas não tem registro nenhum da senzala. Não se tem registro nenhum da capoeira no Quilombo dos Palmares, de luta de resistência. Ela passa-se, ao meu ver, nos centros urbanos, na zona portuária, seja no Rio, seja na Bahia, seja em Pernambuco, seja até no Maranhão. Ela vem do Porto, com a diáspora africana, né? Ela se desenvolve no Rio de Janeiro. A base dela, até porque o Império era aqui. A constituição dela, ela surge praticamente aqui, através do mercado de Valongo. Na África, se tinha várias lutas vertentes da capoeira, que aqui juntam tudo num balaio de gato, que era chamado navio tombeiro, que vem de Catatumba, e aqui se junta, se faz essa fusão toda, aonde se desenvolve a capoeira. Tanto é que na África, em Cuba, tem a Ládia na Martinica, que é uma vertente da capoeira, que é prima irmã da capoeira.
Tem Momboça, em Cuba, que é prima irmã da capoeira. Mas a capoeira legítima mesmo era do Brasil e, com certeza, aos meus ver, pelas minhas fontes de pesquisa, ela começa na zona portuária. Ela é urbana, ela é dentro dos centros urbanos. Tanto é que na Bahia, ela é no Recôncavo, ela não é em Soteropolitano de Salvador. Se você for em Pernambuco também, por exemplo, o Nascimento Grande, ele veio trabalhar na zona portuária do Rio de Janeiro, que era o cara que era o manda-chuva de lá do Pernambuco. Você tem no Maranhão uma luta chamada Punga, que é muito vertente, puxada, parecido com a pernada do Rio de Janeiro, uma luta violenta. Depois passou a ser Punga de mulheres. Você tem no Recôncavo Baiano o chamado batuque, que batuque significa tambor, tipo tambor de guerra, que é uma vertente da capoeira. Certamente o senhor deve ter visto na época a famosa pernada carioca. Você tem como falar um pouco da pernada que o senhor assistiu? Olha só, eu escutei muita história do Leopoldina, que ele contava para mim, que eles tinham, inclusive, entre ele e os amigos dele, que eram do mesmo bando do Quinzinho Marginal, diz que nas horas vagas, eles brincavam de valer, botavam um tostão, né? A famosa pã laranja no chão tico-tico. Não, eles já brincavam de dar banda, pernada mesmo, Pernada. a valer dinheiro, entendeu? Eles gostavam muito disso. Esse tipo de brincadeiras que eram usadas na época, né? Certo. Era uma época que o pessoal soltava pipa e bola de gude, essas coisas todas, né? Então era mais uma cultura da época. A cultura deles da época, da bandidagem, era essa, né? Ela é chamada pernada, né? Gostavam de dar pernada e contavam essas histórias todas. E teve outros, entendeu? Descendentes lá também do Quinzinho também, que faziam capoeira junto com o Leopoldina. E o Leopoldina me contava que também eles tiveram, na verdade, um aprendizado de cerca de 1 ano, Leopoldina com Quinzinho. Porque se conheceram em 51. Em 52 mataram o Quinzinho na cadeia, ele foi preso e morto na cadeia, né? Então eles tiveram uma vida que não foi muito longa na capoeira, nem na bandidagem, né? Então o Leopoldina falava para mim que se não fosse a capoeira, ele poderia estar, né, nesse caminho errado. Ou talvez até que não estivesse nem vivo na época, né? Sim, com certeza. Ele falava sempre isso para mim. Mas o Quinzinho lá no morro ensinava ele também. Não era como ter um treinamento hoje de academia, com dias e horários certos. Era quando estava afim, era treino vamos para lá esporádico. agora. Era treino esporádico, né? E o Quinzinho, ele era muito... Ele era um cara meio pavio curto. Ele era um cara meio bolado, pavio curto. Entendeu? E, inclusive, o Leopoldino e o Quinzinho se estranhavam muito. Eles não se confiavam, né? Embora seja parceria, mas não se confiavam porque muito naquela nenhum época, nem no outro. naquela época existia essa desconfiança muito grande para não serem traídos, né? Certamente era muito senso comum naquela época, ninguém confia em ninguém. Isso era comum. Porque, inclusive, até o Leopoldina já passou pela cabeça, até uma época até de querer matar ele, né? E provavelmente vice-versa. Mas quando ele treinava lá em cima, lá no morro com ele, o Leopoldina me dizia que ele era muito bruto. Aliás, eu não sei o que tem nesses mestres, ainda tem muito mestre assim que é bruto para ensinar. Gosta de ensinar os alunos na pancada, achando que é machão, alguma coisa assim, né? Por isso que eles estão perdendo muita coisa por causa disso. O espaço, né? Exatamente. Aí entra a garotada nova, com outra inteligência e coisa e tal, vai cativando os pais, as crianças. Então, essa época da brutalidade, ela é antiga, mas, graças a Deus, está acabando. Mas o Leopoldina, ele era assim, o Quinzinho ensinava ele com a arma na cintura, com o revólver na cintura, né? Aí ele ensinava um movimento, o Leopoldino errava. Ensinava de novo, errava. Aí ele disse que até ele uma vez falou. Ele falou, essa é a última vez que eu vou te ensinar. Se você não aprender, eu vou dar um tiro na tua cara. Aí ele puxou a mão no revólver, apontou na cara. Se tu errar agora, eu te mato. E o Leopoldino falou, e o pior é que ele me matava mesmo. E ele era perigoso mesmo. Aí eu de negro fiquei branco, né?
e fiz o movimento com extrema perfeição com ele. Então, quer dizer, ele era um cara assim, grosso. Agora, ele era um negro baixo, não era alto, tinha boas feições, feições Aquela, finas, mestre, era aquela negro característica também. dele comprar o chapéu e mandar cortar era o quê? Era uma característica da malandragem que se usava na época? A época era essa, né? Inclusive do Rio Antigo, que a malandragem do Rio de Janeiro, desde a época do Império, surgiu ali pela área da Lapa, e aqueles nomes fictícios dos malandros todos, não importa se era capoeirista ou não, mas ainda era a época dos terninhos e coisa e É, ele tal, usava lembro de muito chapéu de seda. coco, né? Ele mandava cortar o chapéu para usar tipo chapéu de coco. É, Era uma característica. Mestre, já entrando em outra situação, se o senhor me permite, como é que era a sua relação com o pessoal da Bonfim? olha só, cara, eu, eu não tenho muitas andanças, porque eu era criança, como é que foi, vizinho do Djalma Bandeira, né? A minha vida toda, caminhada na capoeira nessa época, era entre Leopoldina e Djalma Bandeira. Certo. Até porque eles eram irmãos de capoeira, Leopoldina, né? Através do Arthur. Porque aí entra até um resumo da história que, com a morte do Quinzinho, em 52 no presídio, o Leopoldina, com medo, abandonou a central e sumiu. Sumiu com medo de matarem ele também, né? Que ele já estava conhecido também na área, né? Aí o que aconteceu? Ele ficou zanzando por aí, não existia capoeira na época, né? Nessa época contemporânea, a partir daquela época, né? E, segundo Leopoldina falou para mim, no segundo semestre de 53 que ele conheceu o Arthur, né? E começou com ele em 54, né? E 54, 3 anos depois, eu conheci ele na Academia Guanabara em 57, né? E a partir dali, ele virou a ser mestre me ensinando e eu o primeiro aluno dele. Correto. Ficou nessa trajetória. Aí, quer dizer, aí, em relação ao que tu falou, a convivência. Então, eu passei o Leopoldina, ele conhecia meus pais quando eu tinha que fazer um evento, fazer como um berimbau de prata mesmo. Ele ia lá em casa, pedia a meus pais a permissão para sair comigo, entendeu? Djalma Bandeira também, entendeu? Então, eu tinha tantos eventos que nós fizemos na época tradicional, que a capoeira ainda não era conhecida, entendeu? E então eu fiz a primeira Feira da Providência com Djalma Bandeira, na Lagoa Rodrigo de Freitas, a pedido do arcebispo do Rio de Janeiro, aquele primeiro, como é que é o nome dele? Falhou a memória agora. Então, Do Helder Dom Câmara? Helder Câmara. Tive o prazer de conhecê-lo, apertar a mão dele, abraçar, e foi uma pessoa muito boa para a sociedade carioca na época, Ele né? teve uma influência muito grande, principalmente se tratando da antiga Praia do Pinto, Isso. ali a Cruzada de São Sebastião, ele teve uma influência Tirou muito os grande moradores da ali. favela, construiu Isso, aquele conjunto conjunto residencial lá, social, né, da Cruzada de São São Sebastião. Sebastião. Então ele teve uma influência devido a ser um arcebispo, né, mas também ele tinha um ligamento com a política que pedia os Sim, e benefícios ele para a era sociedade. pernambucano, ele via numa cidade de Pernambuco, ele já tinha todo um legado da Ele sua era história. muito adorado, fez muita coisa aqui para o pobre, Sim, né? Então, apesar que pouca gente faz para o pobre hoje em dia, né? Só querem trabalhar para o rico, né? Então, isso é uma outra história que não se pode nem comentar aqui. isso é questão de fórum íntimo, né? Isso aí dá bolo na mão. Uhum. Então, o que é que acontece? Mas eu no Djalma Bandeira, a roda dele, que era todos os domingos, ali a minha pessoa, eu qualifiquei aquilo ali como o berço da capoeira carioca. Por quê? Porque ele veio de uma época da transição do final da capoeira de dentro do ringue, né? Da época de Senhorzinho, esse pessoal todo, que era praticada dentro dos ringues, né? Nos combates de luta livre. E, com a chegada de 50 passou a ser ritmada e cantada, né? Então, já tinha essa capoeira quando o Arthur chegou,
mas o Djalma Bandeira foi a primeira e mais famosa roda de capoeira da cidade, né? Do conjunto de APC de Olaria, roda do Djalma Bandeira em 55. E me permite fazer uma colocação mesmo. Quem tocava berimbau nessa época era o mestre Paraná, que era o tocador oficial das academias do Arthur, do Djalma. Olha só, aí nessa época, o que tu está falando, eu vou falar. Aí, então, eu vou chegar onde tu me perguntou. Aí, então, ali, a roda dele, na época que eu te falei, que eu entrei, deparei com o Djalma e Arthur, que eu tomei um susto, nunca tinha visto o que era capoeira. Ali, eu chamava também de o tempo sagrado da cultura, que ali nasceram e se criaram os monstros sagrados da cultura. Então, ali dentro, todo domingo pela manhã, por volta de 11 horas da manhã, começava. Então, a Academia Bonfim ia lá, era Beraldo, Zé Grande, e o Paraná era o fiel do Djalma, inclusive ele frequentava a show do Djalma com a camisa do Djalma. Está escrito lá nas fotos, não sei se eu já mandei para você. Já. Academia de Capoeira Djalma Bandeira. E o Paraná estava sempre lá trocando. Aí ensinou o Nilson, discípulo lá O Nilson, então, foi o 01 no ritmo do Djalma, né? do Djalma foi. Né? E de jogo, era Benegal. De jogo, eu vou te falar. O Benegal era rápido igual um raio. Era o mesmo nível de Arthur e de Djalma. O Valdir Palavrão, ele era grande, alto, forte, era o bruto, o cara bruto, brucutu. Ele desabava em cima de você igual uma rocha. Se cair em cima de você, já era. Entendeu? Então ele tinha discípulos com várias características. Tinha uns caras que não eram maleáveis, flexíveis, mas jogavam uma capoeira autêntica no estilo assim combativa. Sim, e era uma capoeira mais, vamos dizer assim, mais focada para jogo entrando, né? Jogo de dentro. Jogo de dentro. Direto. Era jogo de dentro. Esse negócio de jogar lá a 1 metro de distância, 1,5 metros de E, distância. mestre, quais eram os toques dessa época que era mais usado para o jogo de dentro, o jogo rápido? Era São Bento Grande, que era chamado São Bento Grande Angola, ou era o toque que o Mentirinha tinha desenvolvido, chamado de toque de barra-vento? Não, olha só, cara. Essa época primitiva, que eu estou falando dessa época, eles não tinham, assim, não usava denominações para toque. toque. Vou te explicar por quê. Em primeiro lugar, o Djalma e Arthur Emídio não eram fanáticos por berimbau. Era só jogo. Eles não ligavam para tocar berimbau e não tinham interesse. Até compreendo, sabe por quê? Porque também não é muito minha praia. Porque cada capoeirista ele tem o seu estilo, suas características, seu modo de ser. Sim. Então, nós não podemos... Mestre, aproveitando a oportunidade, o mestre Mário me falou, e era verdade, que a certidão de nascimento de um capoeirista é a ginga. É a ginga. O mestre Mário não ensinava ginga. Cada um tinha sua característica de ginga própria. Os tiros da ginga é que caracterizavam o capoeirista. Os golpes eram sequenciados. Não sei se o senhor concorda. Bebeto, olha só. A ginga, até hoje, ela é uma polêmica. Porque o que é a ginga? A ginga é a maneira de você ludibriar o adversário. Sim, que eles chamam hoje de negaciar o movimento. Negar. Certo? Então, essa ginga que tem marcada, que tu vai perninha para lá e para cá, é uma ginga que no passado isso não existia. Não existia. Certo? Então, isso é uma coisa moderna. Certo? E que muita gente está abolindo no momento também. Sim. Porque quando você faz essa ginga, você passa a ser marcado, que ela está marcada. Sim. O cara fica, o oponente pensa assim, olha lá, ele levou o pé para trás, ele agora vem para frente. Sim. Ele já moldou que tu ia vir com o pé para frente e te bandeou. Sim. E aí? Quando Aníbal Bulamar fez o primeiro regulamento, criou a metodologia de ensino dele, em 1928, né? A ginga dele não era isso, era estilo do boxe, de ringue de luvas, tipo Mike Tyson, de luva.
Era Era solto, era saltitada solto. e girando em torno do É adversário. como se fosse o que chamam hoje de tal de negaciar o movimento. Aí pergunto a você, quem sou eu para querer criticar sobre qualquer coisa, qualquer evolução dentro do sistema? Porque se ela se evolui, às vezes é para o bem, às vezes é para o mal. Sim, A pessoa pensa que é para o bem e para o mal e vice-versa. sim, Agora, isso está dentro de você. sim. Porque a capoeira, ela não tem regra, não tem dono, não tem denominação, não tem nada. Não adianta esses papos de falar em federação, em lei, isso, aquilo. Não tem. A capoeira é uma etnia folclórica que não tem dono, não tem raça, não tem nada. Certo? Então, é um jogo de malandragem. Você entrou na roda com o oponente, ali tu tem que ludibriar para fazer a diferença Seria no um jogo. jogo de pergunta e resposta, né? Dentro do movimento. Exatamente. Agora tu vai ficar naquela de para lá e para cá, é um, que é uma dança Ô, marcada. mestre, eu posso dizer uma coisa para o senhor? A capoeira, para mim, ela passou a ser engessada, que eu chamo de engessar, a partir dos anos 80 para cá. E todo mundo começou a imitar alguns movimentos criados pelo José Tadeu Carneiro, mestre Camisinha, que certamente o senhor deve ter conhecido como Camisinha, eu conheci como Camisinha. E aí começaram a desenvolver o mesmo movimento. Cadeira, esquiva de frente, esquiva lateral, então ela passou a ser uma capoeira engessada. Essa capoeira que o senhor está se referindo foi a capoeira que eu aprendi, que eu vi. É o negaciar o movimento. É como se você fosse um bailarino nas pernas para ludibriar o adversário dentro do jogo. Concorda comigo, mesmo? É aquilo que eu te falei. Eu não falo mal de nada nem de ninguém. Cada um é dono de si próprio. É responsável pelo que faz, pelo que diz. Mas eu vejo o seguinte: a capoeira, desde o seu aparecimento, ela nunca deixou de ser transformada todos os dias. Certo? A capoeira do século XVII é igual a de hoje? Não tem condição de alguém afirmar isso. Claro. Certo? Então, ela vem passando por vários processos de evolução, que não se sabe se é evolução, se foi boa, se foi ruim. Né? E até chegar no jogo lento, em Angola, essas coisas todas. Até porque, mestre, na sua época, no Rio de Janeiro não existia a chamada capoeira Angola. Muito embora somos vertentes de capoeira Angola. Mas a chamada Angola que se joga hoje, naquela época não se jogava. Não, não jogava. Agora, o Leopoldino, do Quinzinho, era tipo um São Bento pequeno, mas era sagaz. Era o estilo de capoeira que eu aprendi, e certamente sobreviveu nessa fonte, era o estilo de São Bento pequeno. É. Era a Não é maioria, Angola, não, não é alta, nem é a era média. movimento embaixo e cima e rápido, movimento embaixo e cima e rápido. Exatamente. Inclusive, a minha metodologia de ensino, quando eu comecei a ensinar capoeira, em 61, eu fiz uma mistura, certo? Eu olhei para todos os lados, fiz uma mistura principalmente dos meus mestres de Djalma Bandeira, que era uma capoeira técnica, muito veloz e sagaz, que era treinada a portas fechadas, certo? Que para ficar uma coisa super sigilosa. E do Leopoldina, que era o estilo malandreado, que veio de Quinzinho Marginal, São Bento Pequeno, né? E estilo malandro da Lapa, da tempo do Império, aquelas coisas, né? Se bem, não estou falando de capoeira de Lapa, que eu não posso falar do que eu não vi, eu não estava presente. Contam-se muita história e eu não quero entrar nesse mérito da questão de lendas. Né? Eu não posso afirmar, mas gosto de ouvir. A gente está aí para escutar tudo na Porque na vida. realidade, né, a capoeira da zona portuária, a capoeira da Lapa, era uma capoeira que estaria ligado muito mais para a pernada. Era negaciar os movimentos, usava-se muita banda, muita cabeçada, entendeu? Os movimentos que se utilizavam muito naquela época. E, tanto é que os malandros, que eram marginais, eles usavam muito isso na briga de rua. Certamente o senhor deve ter visto na época assim, de Ramos usar aqueles tamancos na mão para se proteger de navalha, né? O cacique de Ramos usava muito tamanco de madeira, o malandro usava às vezes o chinelo, né? Aí tem uma lenda que para mim se torna uma certa lenda, que navalha não corta seda, depende. Por exemplo, se o malandro for malandro mesmo, ele pode fazer dente na navalha, cortar fazendo dente nela, e ela vai cortar seda. É. O Ela senhor concorda vai, comigo? ela vai quicar ali. Outra coisa também que eu acho também um absurdo falar, porque fulano
pegou a navalha, tirou a navalha do bolso e botou no pé. Não faz sentido, só está calçado. Como é que você vai tirar o sapato para colocar a navalha no pé É. para cortar? Isso é lenda. Você usava a navalha no bolso, né? Aí esperava uma certa situação, isso me deu um prejuízo. E o malandro, o que eu fazia? Esperava o senhor passar num beco, e aí ele cortava ali a garganta, enfim. Isso já é uma outra história. Então, uma certa lenda com relação a essa questão. Agora, tem sim a navalha de exibição de show. Aí você está descalço, aí já é Já show. está premeditado para aquilo. Isso. É uma coisa folclórica, mas aquela malandragem, até porque, né, na época da malandragem mesmo, tá, a navalha se começa a trazer pelos portugueses, que a arma do capoeira naquela época era punhal. Era punhal. Tanto é que na pernada tinha muitos capoeiristas que não entravam. Só eram os malandros, que a leveza da perna de roubar. Tá? Quando o capoeirista começou a entrar, que aí já misturaram com batuque baiano, para poder dar queda, tipo arrastão, essas coisas, aí começavam as brigas, começavam as navalhadas, começavam as facadas, porque o malandro não ia admitir ser agarrado. Né? Era mais solto, a perna solta. Bambeavam, batia e caía. Né? Quando começaram alguns capoeiristas a agarrar na pernada, aí foi quando começou a vir as mortes, as brigas, as confusões. Porque o malandro não ia admitir ser agarrado. Todo malandro. É a mesma coisa que o senhor está jogando naquela época. O senhor admitia ser agarrado por alguém na capoeira? Não, a capoeira, ela não era para ser agarrada. O meu mestre, mesmo o Leopoldinho, se agarrasse, estava lascado, que ele ia parar a roda, ia fazer o que quisesse, e tu ia escutar tanto que ele não era de guardar nada, não. E outra coisa, se ele mandasse o golpe em cima de você e visse que ia acertar a tua cara, e se você botou a mão para escorar, ele também ia gritar muito contigo. Porque é tipo assim, se você deixou na reta, problema é teu. Se não soube se esquivar, problema é teu. Tu não podia travar o golpe. Agora, hoje em dia, se tu receber um golpe, eles partem aí pro MMA dentro da roda. Até né? porque, mestre, eu me lembro, na sua geração, e certamente eu peguei, na época chamava-se jogar capoeira duro. A capoeira dura não quer dizer que tenha sido violenta. Hoje, se você for jogar duro com um garoto, mesmo na sua faixa de idade, ele vai fechar a mão porque ele dá soco na sua cara, tentar agarrar. Então, ele não entende que jogar duro é uma coisa e ser violento é outra história. O senhor concorda comigo? Cara, eu concordo. O que eu acho é o seguinte, por exemplo, eu sou um camarada muito democrático em relação a essas coisas. Porque você vê, por exemplo, quando eu recebia um pé na roda, fosse acertado de alguma forma, eu nunca fiquei aborrecido com o meu oponente. Pelo contrário, eu ficava agradecido, porque aquilo ali, eu ia para casa e pensava por que eu tomei aquele golpe. Se o cara me acertou, não foi culpa dele, não, foi minha que não soube me esquivar. Sim, claro. Certo? Tá. Então, que aquilo ali servisse para mim de lição, E para quando treinasse para acontecesse de novo, o que não eu tomar teria que fazer para não receber aquele sem golpe. dúvida, sem dúvida. Mas hoje em dia, quando acontece isso, o cara fecha a mão e parte para dentro do soco e sai dando arrastão, jogando o cara no chão, soco na cara. Perdeu a linha. Perdeu o sentido. Entendeu? Então, quer dizer, as pessoas saíram fora da realidade. A gente dava, às vezes, uma meia-lua na nossa época muito baixinha, propositalmente, às vezes sabendo até que não ia acertar e nem fazia para acertar. O camarada fazer uma negativa tão rasteirinha, quase com o rosto colado no chão, para não receber aquele pé, para mostrar habilidade. Nós chamávamos essa meia-lua de mata-cachorro. Entendeu? Baixinho, mata-cachorro. Então o pessoal da antiga fazia muito isso. Uhum. Entendeu? Hoje em dia os estilos mudaram tudo. Hoje em dia é capoeira de tudo, né? Tudo quanto é tipo, você vê na roda. Né? Ela está mais para a ginástica olímpica até que do que diga-se para de capoeira. passagem, né? Eu não concordo que eles chamam de capoeira contemporânea. Para mim não existe esse título de contemporânea. Capoeira é capoeira. É atual. Capoeira para mim é capoeira. Eu falo contemporâneo, porque eles falam que está na moda agora falar essa palavra contemporânea, mas que nada mais é do que a atual, né? Sim, só isso. É a vida que nós estamos vivendo no momento. Sim. Né? Mas a capoeira, já que está falando contemporânea, ela é contemporânea desde que nasceu. Sim. Porque todo dia ela mudou. Sim. E aí? Ela sempre transforma. Se transformou todos os dias. Ô, mestre, eu, dentro das minhas fontes de pesquisa,
eu me remeto à capoeira como se fosse uma vela. Ela tem os 4 elementos da natureza. Não sei se o senhor vai entender o que eu vou dizer. A vela, ela é uma energia única. Então, ali eu vejo os 4 elementos da natureza. A fumaça, que é o ar, o fogo tradicional, a cera, que advém da madeira, e depois ela se transforma em água. Então, eu vejo a vela com os 4 elementos da natureza, assim como eu vejo a capoeira. Numa roda de capoeira bem jogada, ou ritmada, é uma energia fantástica. Ela é uma energia fantástica. Quando, às vezes, descamba para o lado da violência, se o mestre que estiver comandando a roda tiver equilíbrio suficiente, ele sabe controlar a hora da violência do jogo. Ele não deixa a coisa descambar para a violência a partir do momento que ele tem o famoso fundamento de canto, de toque, de controlar a roda. Então, na sua época, certamente era assim. O controle da roda, como o senhor acabou de citar também o próprio Leopoldino. Ele comandava uma roda. Ele sabia comandar a roda em função de canto, dos fundamentos. Parava a roda, chamava atenção. Outro também que fazia muito isso para a roda era o Mucungê, tocava muito berimbau. Então, isso é umas características da época que hoje em dia não se fazem mais, se perderam. Eles não têm nem noção, mestre, de canto. Exemplo, tem uma música que essa música ficou gravada durante muito tempo por um aluno do Camisa, que o Camisa não formou ele mestre, chamado Boa Voz. Ele cantou essa música e é uma música fúnebre, que não se deve se cantar em roda de capoeira, deve se cantar em velório, que é assim: mandei caiar meu sobrado. Sobrado é sepultura. Caiê, 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 mandei caiar de amarelo. Caiê, caiê. Isso é uma música fúnebre. Essa música é para se cantar em velório. Não é uma música que deve se cantar em roda de capoeira. Então, hoje em dia, tem muitos mestres de capoeira, pelo menos os mais jovens, que não sabem o fundamento de canto, não sabem o fundamento de toque, não tem resiliência, não tem a humildade. É a questão do ego, porque eu sou melhor, porque eu sei fazer. Eu não sei se o senhor concorda comigo dentro do meu ponto de vista. Porque a garotada de hoje, eu falo garotada porque a capoeira ela sempre foi movida mais por adolescentes, até a faixa dos 18 anos. Depois dos 18 anos, tem adultos que continuam. Mas a maior parte já vai estudar, fazer faculdade, seguir a vida profissional, abandona a capoeira. Até porque a capoeira é um mistério, né? Para eu ter uma condição financeira melhor, eu tive que entrar no ramo de gastronomia, que a capoeira em si, nesses anos todos que eu trabalhei na casa do senhor, não me deu aquela condição que eu esperava que fosse me dar. Me deu status, me deu prestígio, mas eu só fui realmente ganhar Dinheiro não dá. Não dá. A não ser que tu tenha conchave político e outras coisas mais, que é um baralho de cartas marcadas. Sim. Que não está para todos. Sim. Certo? Eu só fui ganhar dinheiro mesmo quando eu entrei na área de gastronomia. Aí sim, eu fui ganhar dinheiro. Mas nunca abri mão da capoeira. Isso. Tem mestres aí famosos, que eu não quero citar nomes, que são donos de franquias, que estão no mundo inteiro, mas tiveram apoios políticos para colocar verbas na mão deles. Então aí é fácil. Agora, a maior parte dos capoeiristas dos mestres, que são os que trouxeram a capoeira até hoje, né? Porque tem muitos mestres daí, que eu não quero falar nomes, que chegaram aqui na década de 70. Mas a capoeira não começou aqui na década de 70, quando eles chegaram. Né? Estão querendo pegar carona. Né? Mas a capoeira vem, pelo menos da minha época, vem da década de 50. Né? Que é o recomeço de uma nova era que passou a ser ritmada e cantada, como é que eu falei. Então, esses mestres... Podemos dizer, mestre, que já é a era de Getúlio Vargas. A era de 250 já era de Getúlio Vargas. Mas aí... A República. Mas para a capoeira, eu digo assim, eu uso muito a palavra o renascimento da cultura. Sim. Que a capoeira não nasceu na década de 50, mas ela renasceu, que passou a ser ritmada e cantada. Tá? Então, esses mestres que trouxeram ela até hoje, como graças a Deus eu ainda estou vivo aqui, sou de 57, né? Fomos abandonados, esquecidos por tudo e por todos. Pelo contrário, fui a vida inteira ser chamado de vagabundo. Olha lá, o vagabundo da capoeira. Sofreu repressão, foi preso? Eu fui preso pela invernada de Olaria, na época da ditadura militar,
Porque eu estava com meu colega, o Pelé, fui fazer um movimento de capoeira, encontrei ele num larguinho, Largo das Cinco Bocas em Olaria. Sabe como é que é a coisa de rapaziada? Se encontrou assim, era capoeirista. Eu mandei um martelo, ele tirou com a mão aquele movimentozinho bobinho, passou um camburão da invernada de Olaria, parou, enquadrou a gente e falou: olha só, isso é vadiagem. Era o código Meteu da dentro do camburão, fiquei uma semana preso, Tá. incomunicável no xadrez. Então, passei por tudo isso. A minha vida inteira fui discriminado, até hoje eu ainda sou. Tá? E por muitos ainda sou. Que nós não somos. Não, mestre, o senhor não é discriminado, não. O senhor pode se considerar uma lenda. Por isso que eu tenho o prazer de estar entrevistando o senhor, porque o senhor tem um legado deixado muito grande na capoeira. Mas sabe por quê? O Porque senhor, você é capoeirista. o Mas senhor, para quem não é, não pensa assim. o senhor tem uma transparência no seu colocar, na sua sinceridade, na sua resiliência e, acima de tudo, na sua humildade. O senhor não é uma pessoa prepotente, arrogante. E olha, o legado que o senhor fez na capoeira é enorme, é muito grande. Então, o senhor é digno das homenagens que sendo feitas para o senhor, entendeu? E, quiçá, vamos ganhar esse prêmio agora, pelo reconhecimento, pela sua dedicatória pela capoeira, pelo carinho e afeto que o senhor tem, tanto pelo Djalma, sua iniciação, bem como o Leopoldina também. Eu acho de suma importância, assim como eu levo a bandeira do meu mestre Rui Charuto há 54 anos, o senhor até hoje mantém essa tradição do mestre Nunca Leopoldino reneguei meus e que mestres. não pode negar. Então, isso é de suma importância. O senhor está hoje aqui me dando essa entrevista, com certeza é um trunfo muito grande para que a gente possa interagir na questão do legado. É como eu falei para o senhor, existe um aluno do mestre Mário, está com 99 anos, chamado Manuel Martins, e eu vou prestar uma homenagem a ele, bem como vou prestar uma homenagem ao senhor. Em breve, eu vou lhe dar uma placa, um troféu da Escola de Capoeira Oficial pelo seu legado à capoeira. Eu faço questão que seja aqui, nesse meu casear, onde aqui no meu centro de estudo e pesquisa. Aproveitando a oportunidade, mas se eu quer citar alguma coisa a mais, fique à vontade. Eu queria dizer o seguinte, que esses bate-papo comigo, com você, que é da antiga também, eu não me ponho como hoje parece que tem mais rei de capoeira do que aluno. Sim. Né? Eu nem me sinto dessa forma, agradeço até o elogio, mas eu sou um camarão, um capoeirista que veio do passado, estou no presente, graças a Deus, rumo ao futuro, até Sim, quando nós não sabemos. sim, claro. Mas a minha maior preocupação que às vezes nós temos que falar, botar para fora o que nós sabemos. Sabe por quê? Eu estou com 75 anos. E a geração nova de capoeira, ela não sabe de nada sobre esses assuntos. Podemos dizer, mestre, que já cortando o senhor, o Arthur Emílio levou uma parte da capoeira embora, por ele ter conhecido muito, né? Vamos colocar o Genaro também, foi embora, deixou uma parte da capoeira. Então, E não falou. não deixou registrado. O mestre Mário também foi a mesma coisa. O mestre Paraná morreu em 72, lá em Realengo. Então, são pessoas que tiveram o importante, mas ninguém teve a preocupação na época de fazer isso que nós estamos fazendo aqui, esse documentário. É um registro. Um Né? registro, entendeu? Isso é registro. É registro, isso aí é fato. Eu tenho filmagem assim com o Leopoldinho de bate-papo, já deve Sim. ter visto. Eu com ele dialogando sobre isso tudo que eu estou falando, que não é mentira, sim, né? claro. É a comprovação de uma história. De fato. Então, essa garotada que eu estou me referindo, elas vão ser ludibriadas, enganadas para várias outras gerações, se a gente não falar a verdade. Mestre, eu posso dizer até para o senhor, caso questão de não citar nome, eu considero esses hoje chamados senhores feudais da capoeira. Se sente como se fosse o feudo deles. Né? E começa a ludibriar esses jovens, eles se colocam na posição como se fosse o feudo. Eu sou o melhor, eu sei tudo, só eu é que sei. E eles estão maquinando. Existe um termo que dentro da medicina chamado lobotomia, que quer dizer lavagem cerebral. É que essa geração hoje está sendo feita sobre lavagem cerebral. Eles fazem a lobotomia. Então, eles se colocam na posição do senhor dono da capoeira, porque eu sei mais, porque eu sou melhor, porque eu fiz. Isso não acrescenta nada, com certeza, para o senhor, bem como para mim,
eu já estou caminhando para os meus 67 anos de idade. O meu mestre hoje está muito debilitado, mas foi o único mestre que eu tive na minha vida capoeira. Chama-se Rui Montanheiro, conhecido como Rui Charuto. Tá? Então, mestre, eu gostaria que o senhor pudesse fazer as suas colocações finais, entendeu? Que já estamos caminhando para 1 hora de É, documentário. isso, passa rápido o tempo. Apesar de que a história da capoeira é tão grande que se ficar aqui uma semana não acaba a Com conversa, certeza, né? com certeza. Mas é assim, cara, porque eu acho que, em primeiro lugar, as pessoas têm que ter muita humildade, simplicidade e educação, certo? Eu, não, eu quando conheço um capoeirista, eu não quero saber o que ele fez na vida dele. Em primeiro lugar, eu não quero saber se ele foi o rei da capoeira. Eu vou conhecer ele como um amigo, apertar a mão dele, dar um abraço nele, certo? Independente da história que ele tenha feito. Do mesmo jeito, eu procedo com uma criança que está começando hoje na capoeira. Eu dou toda a atenção do mundo. E isso é que eu quero ver as pessoas passarem. Não é sentar num trono do rei e botar a coroa na cabeça, não. Que eu não conheço ninguém que seja melhor que ninguém na capoeira. O mestre, veja bem, eu acompanhei todo o processo dos anos 70 e a capoeira cobra, mestre. Aqueles que manipularam a capoeira, morreram de uma forma trágica. Por exemplo, o mestre Mendonça morreu com 2 cânceres, de próstata e de pele. E posso dizer uma coisa para o senhor, e o senhor bato no peito e digo com toda lealdade, eles, na época do laboratório, que eles fizeram, a capoeira, muitos ganharam dinheiro ali, não digo tantos, mas muitos, todos que ganharam dinheiro ali, que não fizeram nada pela capoeira, não fizeram nada. Era só dar Sofreram. porrada, era só dar porrada e comer gente. Vamos usar esse termo bem chulo mesmo. O negócio dele era disputar campeonato, encher a cara de cachaça e comer gente. Mas para a capoeira não fizeram nada. E morreram de uma forma trágica. Eu não vou citar nome, mas o senhor sabe de quem eu estou me Sim. referindo. Morreram de uma forma porque a capoeira cobra. O mestre Celso falou uma coisa interessante. A capoeira é igual um diamante. Botaram no focinho de um porco e levaram para a lama. Essas coisas é muito triste. É muito triste. Então, Eu não brinco com essas coisas. a gente sabe muito bem que quantos tantos morreram de uma forma trágica, porque Na miséria. usurparam da capoeira, mas não fizeram. Imagina se lá atrás de 72 a capoeira fosse desenvolvida nas escolas, nos grandes centros didáticos, de pedagógicos. Olha o status que a capoeira hoje estaria. A gente sabe que hoje na capoeira tem muitos presidentes aí de federações que são manipuladores. Eles não fazem pela capoeira, eles fazem por legislação de casa própria. Entendeu? Isso eu não me nego a falar e tenho que citar Todo nomes. mundo está vendo. Está bem claro, está bem transparente. Né? Então, mestre, a gente já está encerrando por hora, depois a gente vai tomar uma outra etapa com relação a isso. Mas eu quero, de antemão, agradecer esse grande baluarte O da prazer foi meu. capoeira, mestre Celso Pepe, que tem a sua linhagem fantástica através de Djalma Bandeira, depois o legado do Leopoldina também, que eu tive o prazer de conhecê-lo, e tem até, inclusive, fotos lá em Caxias, e depois eu vou replicar essa foto para o senhor, tá? Onde ele estava presente. Tá? Então, eu agradeço a todos que estejam assistindo. Também para esse mim foi um documentário. prazer. Tá? Sem precisar, estamos juntos aí para bater. Isso é um bate-papo, né? É um bate-papo Aqui não tem informal. cobrança de Não, nada. bate-papo É uma informal. democracia. Eu aprendo muito com o senhor e talvez tenha acrescentado algumas passagens dentro desse documentário que a gente está fazendo. A gente sempre se enriquece um pouco mais com um e com o outro, ouvindo coisas que ninguém é obrigado a saber de tudo, né? Sim. Passa a saber a partir do diálogo, né? Sim. Então é isso. Para mim, eu agradeço. Foi um prazer estar aqui na sua casa trocando essa ideia aí.